rapaz descobre que o pastor da igreja tá dando em cima da sua esposa e ele vai até lá tomar satisfações. As todas vão saber dessa sua conversa imunda que você teve com a minha esposa, seu imbecil. Viu? E o caso da cantora gospel casada que fugiu com o pastor da igreja? Minha gente, você com certeza já ouviu falar de casos de pastores e também de padres que cometeram atos realmente bizarros e que não tem nada a ver com aquilo que eles pregam. Com certeza, você já deve ter ouvido histórias cabeludas envolvendo o nome de homens de Deus, de varões ungidos, homens que pegaram a mulher dos outros, homens que roubaram dinheiro da igreja, homens que fizeram coisas tão absurdas que eu acho que até o diabo ficou de orelha em pé ao ouvir essas histórias. Mas será que essas histórias que tanta gente conta, como o nosso amigo Thiago do Forever 78 mostrou recentemente no canal dele, será que essas histórias mostram que o evangelho é uma mentira? Porque eu vejo bastante gente vindo com essa argumentação. Ao invés de dizerem existem laranjas podres nesta árvore, eles dizem que a árvore inteira é podre. Eu explico melhor o meu pensamento. Ao invés de algumas pessoas perceberem que existem lobos em pele de ovelha dentro de igrejas, algumas pessoas chegam à conclusão de que se tem pastores que estão fazendo coisa errada e se tem outros membros de igrejas fazendo coisas tão absurdas assim, isso significa que o evangelho é uma mentira, que a Bíblia é uma mentira e que Jesus também seria uma mentira. Obviamente, esse não é o caso do nosso amigo Thiago. Ele mesmo já disse no canal dele que ele acredita em Jesus e na casa dele mesmo ele tem o seu estudo sobre Deus. Ele pega a palavra e ele lê alguma coisa sobre Jesus lá. Mas a gente sabe que tem pessoas que realmente têm esse pensamento. Se um pastor fez alguma coisa errada, logo a religião dele é falsa, não é mesmo? Pois e se eu disser para você que essas coisas não provam que o evangelho ou a Bíblia sejam falsos? Pelo contrário, e se eu disser para você que essas coisas provam que o evangelho é verdadeiro, porque a Bíblia há quase 2000 anos atrás já tinha previsto o surgimento desses falsos profetas? É isso mesmo que você ouviu. Nós temos passagens na Bíblia onde fica muito claro que Deus já havia previsto o surgimento dessas laranjas podres no meio das outras laranjas. E ele nos deu aviso. Nós temos pelo menos 3 personagens no Novo Testamento que nos avisam do surgimento de homens falsos, mentirosos, gananciosos, enganadores e esses caras pilantras, pegador de mulher casada. Sim, a Bíblia já tinha avisado. E esses 3 personagens da Bíblia são o próprio Jesus, que foi o primeiro a falar sobre isso, depois o apóstolo Paulo e, por último, São Pedro. Os 3 nos alertaram sobre esses obreiros da maldade, esses que clamam o nome do Senhor, mas na realidade não são das suas ovelhas. Como disse, o primeiro a falar sobre isso foi o próprio Jesus, o qual disse uma coisa muito interessante que está em Mateus, no capítulo 18, lá pelo versículo 7, quando ele vem falar sobre os escândalos. Sim, ele vem advertir dizendo que surgiriam escândalos dentro da igreja. E diz o Senhor: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que os escândalos aconteçam, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se o seu olho te escandalizar, arranca ele e joga para longe de você, porque é melhor você entrar na vida faltando um olho do que com os 2 ser lançado no fogo eterno. Por isso, se a tua mão, se o teu pé te escandalizarem, corta e joga para longe de você. É melhor entrar na vida aleijado do que ser inteiramente lançado no fogo eterno. Pois é, parece que Jesus tinha previsto que surgiriam casos como esses, como casos que eu mesmo já vi e já ouvi. Por exemplo, na cidade de onde eu vim, na cidade onde eu cresci, teve um caso desses aí de um obreiro pilantra numa igreja que meu irmão frequentou.
A igreja ficava ali perto do Colégio Ernesto, ali em Osasco. E esse obreiro aí, na época, ele tinha uns 28, 29 anos, casado, tinha 2 filhas e ele pegou uma menina menor de idade, engravidou a menina, foi jurado de morte pelo pai e ele teve que fugir para outra cidade para não ser pego pelo pai da moça que ele desvirginou e engravidou. Aí você vê um caso desses acontecendo e você fica meio desacreditado da igreja, talvez da religião. Mas não desacredite de Jesus, porque Jesus avisou que surgiriam essas coisas. E mais, esse cara era pregador e ele era muito bom de lábia. Tanto que ele usava essa sua lábia para pegar as menininhas. Não foi a primeira e nem a última. Pode ter certeza que não foi nem a primeira, nem a última novinha que ele pegou. E como ele fazia isso? Através da sua lábia. Agora, preste atenção que Jesus ensina em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, no teu nome nós não fizemos milagres? No teu nome nós não expulsamos demônios? No teu nome nós não profetizamos? Olha que em nenhum momento Jesus nega que eles tenham feito esses sinais. Os caras tenham feito as suas profecias, tenham feito seus milagres, seu exorcismo. Isso Jesus não nega. Ele só nega que tenha parte com essas pessoas. Porque ele disse que vai falar para eles abertamente. É essa a expressão que está escrita em Mateus. Então lhes direi abertamente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a maldade. Pois é, você tem a opção de crer em Jesus e estudar sobre ele em casa, ou você tem a opção de ir numa igreja. Mas se indo na igreja você encontrar gente fazendo coisa errada, o problema não está em Jesus, o problema está naquela igreja, ou em algumas pessoas naquela igreja. E os casos, eu conheço outros casos também. Aqui na cidade que eu tô morando agora, eu moro aqui já tem quase 15 anos, eu conheci um pastor aqui, ele era macumbeiro, veio de Osasco pra cá também. Olha, só vindo as coisas terríveis lá da cidade. Ele veio de Osasco pra cá e ele era casado com uma mulher, tinha 2 filhas, as filhas grandes, já há muitos anos casado. E aí eu fiquei um tempo sem ver eles, até que eu encontrei a esposa dele com as filhas. E aí eu perguntei como estavam, fui perguntar dele. E o pastor Eduardo? Ela falou: pastor, aquele miserável é um servo de Satanás, é filho do diabo. Mas por que, irmã Morgana? O que aconteceu? Eu descobri que há anos ele tinha um caso com outra mulher. Eu achei que eu era casada com um homem de Deus e eu descobri que eu era casada com um demônio. Pra você ver, pra você ter noção, a mulher dividia a cama com ele, a mulher morava junto com ele, dormia no mesmo quarto, na mesma cama e não sabia quem ele era. Então porque tinha esse pastor pilantra aí que traía a mulher dele, significa que todo pastor é pilantra? Não. Significa que toda a igreja é errada? Não. Significa que Jesus é uma mentira e a Bíblia é uma fraude? Mas é claro que não. Eu tô provando pra você. Jesus falou, naquele dia, no dia do julgamento, muita gente vai aparecer lá tentando se justificar, achando que já está justificado. Não, porque eu sou pastor, porque eu pregava, eu tinha um programa na televisão, eu fiz muitos milagres, eu tenho isso gravado em programas de TV e tal. E vai achar que vai ser justificado e Jesus vai falar: pera lá, não chega perto de mim. Sem contatos físicos, eu não conheço você. Não, mas eu falava no seu nome, Jesus, eu profetizei aí, fiz milagre, eu fiz o diabo correr no seu nome. Mesmo assim, eu não conheço. Vocês que praticam o mal, não se aproximem de mim. Mas como eu disse, Jesus não foi o único. Prosseguindo, o segundo a falar sobre esse tipo de coisa que aconteceria nas igrejas foi o apóstolo Paulo, como nós veremos a seguir o que ele escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Veja que ele disse que no tempo do fim, ou seja, o tempo que fosse próximo ao retorno de Jesus, surgiria tanta coisa bizarra na igreja, homens gananciosos, avarentos, homens soberbos, blasfemos, enfim, homens com todo tipo de defeitos e falta de qualidade moral. E esses homens iriam estar na igreja e muitos estariam até mesmo pregando. Inclusive, ele vai prosseguindo seu argumento e ele diz que esses aí são os que se introduzem pelas casas. Lembre-se que naquele tempo não existiam templos, não existiam igrejas cristãs. E assim sendo, todas as reuniões e os cultos cristãos eram realizados nos lares, nas casas dos próprios cristãos. E o texto de Paulo diz que esses homens iam se introduzir nas casas, são os que se introduzem nas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de várias concupiscências. Nécio significa louco, doido varrido, uma pessoa besta, tonta. E a palavra concupiscência significa desejo ou apetite sexual desordenado. Então o texto está sendo muito claro aqui. Esses caras aí, que seriam os falsos obreiros, falsos pastores, falsos profetas, falsos pregadores, eles iam ter um séquito de mulheres seguindo eles. Mulheres loucas e carregadas de vários desejos. Está muito claro aqui que eles iam pegar a mulherada geral. Então o pastor, comedor, como chamam, a Bíblia já avisou que teria isso daí. A Bíblia já havia avisado isso daí há mais de 1900 anos atrás. Paulo já havia avisado. E por fim, o terceiro personagem bíblico a nos alertar sobre o surgimento de falsos obreiros na igreja foi o apóstolo Pedro. Na sua segunda epístola geral, no capítulo 2, ele diz o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já desde largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Nesse pequeno trecho, ele nos explica três coisas, uma no versículo 1, uma no 2 e a outra no 3. No primeiro versículo, ele nos explica que, assim como no passado surgiram falsos profetas, dentro da igreja apareceriam falsos doutores, falsos mestres, falsos ensinadores, que iam começar a ensinar um monte de aberrações e heresias, chegando até o ponto de negarem o Senhor que morreu por eles. No segundo versículo, ele ensina uma segunda realidade espiritual que aconteceria num futuro talvez não tão distante da época dele. Ele disse que muitas pessoas seguiriam esse ensinamento errado, essas dissoluções. Esses homens ruins, ensinando coisas perversas nas igrejas, teriam vários e vários seguidores. Muitos seriam levados por suas dissoluções, e por causa deles, o caminho da verdade seria blasfemado. E você vai me negar que é exatamente isso que a gente vê hoje. Porque é precisamente isso que estamos vendo com os nossos olhos, em todo canto, principalmente aqui na internet. Porque sempre que você fala de Deus, surge um monte de gente apontando e dizendo que Jesus e o Evangelho foram inventados. A própria Bíblia foi inventada para gerar lucro financeiro, para gerar facilidade na vida e para usar das pessoas como massa de manobra. As pessoas inventaram Jesus para ficarem ricas e famosas. E, com base no testemunho de certos pastores que a gente vê na televisão, daria para imaginar isso mesmo. Por causa desses homens diabólicos, o caminho da verdade começou a ser blasfemado.
E é para evitar esse tipo de coisa que eu estou gravando esse vídeo. E no versículo 3, ele ensina uma última coisa. Ele ensina que por causa de avareza, por causa de amor ao dinheiro, esses homens fariam dos membros da igreja comércio. O texto é muito claro, farão de vós negócio, por causa da avareza. É por causa do amor ao dinheiro que surgem esses pregadores da teologia da prosperidade e começam a ensinar as coisas mais absurdas possíveis, porque eles amam o dinheiro. Encontram nas pessoas que frequentam a igreja, gente que vai lá porque tá com a vida destruída, porque quer sair das drogas, ou quer tirar o filho das drogas, quer tirar a filha da farra, da prostituição, a pessoa que tá com o casamento destruído e vai na igreja numa esperança de tentar salvar a sua família e chega lá, encontra um cara com um terno caro, uma gravata bonita, um relojão no braço, falando com sotaque carioca, que se ele der metade do salário dele ou o salário inteiro, como um voto ou uma oferta, Deus vai dar a vitória que ele está pedindo. É por avareza que esses infelizes cães gulosos pregam esse tipo de engano. E as pessoas, na sua simplicidade, por ignorância espiritual, por ignorância da vida, de tudo, acabam caindo nisso. E porque eles não querem conhecer a fundo a Deus, é por isso que eles nem pegam a Bíblia para ler, porque quem lê a Bíblia não acredita nas idiotices que esse povo fala, porque eles têm preguiça de aprender, acabam perecendo. E nisso se cumpre mais uma vez a profecia do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Por fim, amigos, o surgimento de escândalos na igreja, o surgimento de falsos profetas, de homens avarentos, homens que só falam de dinheiro, homens que pegam a mulher dos outros, pegam a mulher de fiel, homens que traem a mulher, homens que largam da esposa para casar com outra, às vezes casar até com amante, vai embora para outra cidade, fugindo com outra pessoa. Todo tipo de abominação, as irmãzinhas da igreja que fica louca para receber um varão, tudo isso daí está predito na Bíblia. A Bíblia previu o surgimento de todas essas abominações. Por quê? Porque nem todos os que estão dentro da igreja são de fato cristãos. É algo que é matéria básica. Qualquer pessoa que tenha pelo menos o mínimo de conhecimento de cristianismo deveria saber disso. Nem todos os que estão dentro da igreja, levantando as mãos para o céu e falando o nome de Jesus, não são todos que são sinceros na sua fé. Sem falar que tem um monte de gente que vai para a igreja apenas esperando receber alguma coisa, porque quer ter um casamento, porque quer ter dinheiro, quer arrumar um emprego, quer abrir uma empresa e etc, etc e etc. Então nós temos dois problemas muito graves. De um lado nós temos um povo que não quer ouvir a palavra de Deus, até porque a palavra de Deus não é tão agradável assim de se ouvir, porque a palavra dele é: arrependa-se do seu pecado e se converta dos seus maus caminhos. É essa a pregação do evangelho. E isso não é agradável de ouvir. Ninguém que tá tendo um caso extraconjugal quer ir para a igreja para ouvir um homem lá falando que ele está errado. Ninguém que tem um problema, um vício, quer ir na igreja para ouvir alguém falando que ele está errado. Ninguém que se prostitui, ninguém que pratica sodomia, ninguém que é salafrário, que é enganador, que é caloteiro, que afana as coisas dos outros. Ninguém que está vivendo nessa condição quer ir numa igreja para ouvir um cara que não o conhece, não sabe da sua vida, dizer que ele está errado. Mas se de um lado nós temos um povo que não está interessado em ouvir a palavra de Deus, do outro nós temos um bando de pregadores falsos, mentirosos, que também não têm a intenção de pregar a verdade de Deus. E aí surgem os mais absurdos evangelhos, como abordamos em um outro vídeo anteriormente. O resultado é que nós temos, como diz o pastor Paulo Júnior, congregações inteiras, não de ovelhas, mas de bodes. Bodes achando que estão indo para o céu, quando na verdade estão fazendo as obras de Satanás em cima da terra. É isso aí, pessoal. A Bíblia havia previsto surgimento de falsos pastores, de falsos crentes. Todos os escândalos que você vê na igreja não provam que a Bíblia é falsa. Pelo contrário, provam apenas que a Bíblia teve o poder de prever essas coisas. É isso aí, pessoal.
Que Deus abençoe.